Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Oh, Pai poderoso, Pai maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, venha abençoar, Senhor. Aqueles que um dia assistirem essa live, Pai, essa transmissão, Pai, essa gravação, Senhor. Abençoar de uma forma tremenda, Pai. De uma forma sobrenatural, Senhor. Aqueles que hão de comparecer, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai, ao coração, Senhor. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Venha falar ao coração dos teus filhinhos, Pai. Aqueles que hão de comparecerem, Pai. Essa noite abençoada, Pai. Esse dia de sábado, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Saúdo você com a paz do Senhor. Você que está se achegando agora, né? Você possa ser abençoado com a tua família, com a tua casa. Saiba que Deus ele vai falar de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa nesta noite. Assim como ele tem falado, né, nas noites anteriores, nas noites passadas, ele há de falar também. Por isso esteja atento àquilo que Deus ele deseja ministrar ao teu coração. Esteja atento, não na palavra do irmão Éder, mas na palavra de Deus, na boca do irmão Éder. Saiba que você está aí não em vão, mas eu creio, né, que é o próprio Deus quem te chama, é o próprio Deus quem te conduz para que você possa ser ministrado, para que você possa ser fortalecido pela palavra poderosa da parte de Deus na boca do homem. Aleluia, Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Deus ele possa falar com você através dessa pregação. Que Deus ele possa confortar o teu coração. Que Deus ele possa confortar a tua fé, a tua esperança, né? Eu não sei o que tem sucedido contigo, eu não sei o que você tem passado, mas o Deus que eu tenho apregoado nas lives anteriores, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Eu quero, nesta noite, né, entrar na palavra, quero trazer aquilo que Deus Ele colocar ao meu coração, aqui no livro de Jó, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: livro de Jó, capítulo 9, verso 1. Jó é incapaz de responder a Deus. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Eu quero falar um pouquinho sobre Jó, eu quero trazer uma reflexão sobre o Jó. Você conhece a história de Jó, né? Nós conhecemos a história de Jó. Jó ele é alguém que havia sofrido bastante, né? Diante das perdas dolorosas dos animais da sua fazenda, né? E dos seus próprios filhos que ele tanto amava. E o interessante é que essas percas, né? Essas situações, elas aconteceram de uma forma repentina, né? Era exatamente quando Jó não estava esperando, que ele havia sido surpreendido por notícias que de repente trouxeram angústia, trouxeram tristeza para o coração de Jó. Você sabe que às vezes acontece assim comigo, né? Você sabe que às vezes acontece assim contigo, né? Ou quem nunca de nós, né? Nunca fôramos surpreendidos por más notícias de uma forma repentina, né? É aquela fase da vida onde você não está esperando, né? Mas de repente alguém liga para você, né? E fala: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Isso traz tristeza, isso traz angústia para a tua alma, para o teu coração. Assim como havia trazido tristeza, assim como havia trazido angústia para a alma, para o coração de Jó. Só que eu quero trazer algo ao teu coração.
Que da mesma forma que nós somos às vezes surpreendidos, né, por más notícias, saiba que as boas notícias também, elas surgem muitas das vezes de forma repentina. É quando você menos espera, né? As coisas às vezes começam a melhorarem, as coisas começam a andarem na tua vida, porque é assim que Deus ele trabalha, né? É assim que a palavra nos ensina, nos orienta, que tanto as coisas ruins elas podem acontecer de uma forma repentina, como também pode acontecer de uma forma repentina as coisas boas na minha, na tua vida. E olha só o que Jó lhe havia dito como resposta para 3 amigos dele que até então só sabiam o acusar diante de todas essas calamidades que Deus havia permitido para que ele viesse passar. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Quer dizer, o que Jó quis dizer com esse versículo primeiro no capítulo 9? Jó, na verdade, ele quis dizer o seguinte, né? Que não havia ninguém justo diante de Deus, que não existia ninguém justo diante de Deus, assim como não existe, né? Por quê? Porque todo mundo peca, né? Todo mundo é acometido de falhas, todo mundo é acometido de erros, todo mundo peca, todo mundo falha. Você peca, você falha, eu peco, eu falho. Todos nós estamos acometidos de erros. É por isso que não existe nenhum justo sequer na face da terra. É por isso que é impossível que alguém venha se tornar justo diante de Deus, porque todo mundo está na condição de pecadores diante do Pai. Inclusive o próprio Jó, né, ao dizer isso daqui, ao revelar, né, ele também havia se enquadrado no que ele estava dizendo. Todo mundo peca, todo mundo falha. Ninguém é perfeito. O único ser que não errou, o único ser que não pecou, o único ser que não falhou foi Jesus Cristo, foi o Filho de Deus. Agora os demais erraram, os demais pecaram, os demais, a palavra fala que eles haviam se desconstituído da glória de Deus. É por isso que Jesus ele veio ao mundo, exatamente para trazer a justificação ao homem que até então havia falhado, havia pecado diante de Deus. Eu e você não somos justos diante de Deus, não. Mas quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, por intermédio da nossa fé, a palavra fala que nós somos justificados. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus tem o poder de nos justificar diante dos nossos pecados, ou seja, tem o poder de nos tornar inocentes diante do Pai. Quem te justifica não é a obra caridosa que você pratica. Quem te justifica não é o teu bom testemunho que você procura dar, não. Quem te justifica é o sangue de Jesus, é a fé manifesta no sacrifício de Jesus. E mais nada, e mais ninguém. Então Jó lhe havia respondido, né, aos amigos dele, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. E olha que a situação do Jó é a piores das situações. Jó ele está agora vivendo a pior fase da vida dele. E olha que coisa linda, né, que ele fala com respeito a Deus. Ele é sábio de coração e grande em poder. Ou seja, ele procura falar bem de Deus, né? Mesmo estando diante desta situação, mesmo estando diante, né, da pior fase da vida do Jó, mesmo assim ele procura falar bem de Deus, né? Será que nós temos procurado falar bem de Deus, né? Será que nós temos procurado, né, estarmos
satisfeitos não com os problemas, não com as adversidades, mas com Deus que eu e você servimos? Então, quem porfiou com ele teve paz, né? Porfiar é o mesmo que contender, né? Que brigar com Deus nesse caso, né? E tem pessoas que às vezes elas, até inconsciente, elas brigam com Deus, né? Elas ficam revoltadas com Deus, né? Inclusive Deus, ele tá ministrando ao meu coração agora que tem gente brigando com Deus, tem gente revoltada com Deus, né? Culpando a Deus, né? Por causa de tudo que tem acontecido, né? Tem pessoas que por falta de conhecimento elas acham até a pensarem que esta pandemia que nós temos vivido, né? Nessas últimas semanas é culpa de Deus, né? Só que na verdade Deus, ele não tem culpa de nada de ruim, né? Que possa acontecer contigo ou que possa acontecer comigo. O problema, a questão é que a palavra fala que o homem, ele está sujeito a plantar, né? E a colher. E aquilo que o homem plantar é exatamente o que ele vai colher. Se o homem tem plantado coisas ruins, né? Infelizmente serão coisas ruins que esse homem também há de colher, né? Por isso a culpa não é de Deus. Não, a culpa não é de Deus, não. Muitas das vezes a culpa é tua, né? A culpa é minha, mas não de Deus. E olha só o que Jó prossegue dizendo, né? Para os seus amigos que estavam o acusando. Versículo 5. Ele é quem remove os montes. Ele é quem remove os montes. Que saibam que ele na sua ira os transtorna. E olha aqui os montes, né? O monte, né? Você vê que o monte é algo grande, né? Ou seja, a montanha, né? A serra, né? Qual que é o monte maior da terra, né? Mais alto. O monte mais alto, né? Maior. Com maior altitude é o Monte Everest, né? Já imaginou Deus, ele removendo, né? O Monte Everest, ou seja, tirando esse monte de lugar, removendo do lugar. E é exatamente o que o nosso Deus faz. Ele tem poder para remover os montes. O que é remover? Remover é tirar algo do lugar, né? E ele tem poder para remover os montes. Você já imaginou Deus, ele removendo os montes da terra, né? Tirando de um lugar e colocando no outro lugar. E esse é o poder do teu Deus, esse é o poder do nosso Deus. Mas o que Jó, na verdade, ele está querendo dizer com isso? O que eu aprendo através desta meditação? É que se Deus, ele tem o poder para remover os montes, imagina então o que ele não pode fazer com o teu ou com o meu problema. Se ele tem poder para remover as montanhas, se ele tem poder para remover o monte mais alto, mais grande da terra, que é o Everest, será que ele não tem poder para remover essa montanha da tua vida? Será que ele não tem poder para remover esta adversidade? Será que ele também não tem poder para remover esta aflição? Se Deus, ele tem poder para remover os montes mais altos, mais grandes da terra, saiba que da mesma forma ele tem poder para remover do teu corpo essa enfermidade, este câncer, esta AIDS, este diabetes, esse coronavírus, essa maldição, essa praga. Deus, ele tem poder para remover toda e qualquer sorte de enfermidade, de doenças ou de moléstia da tua carne, do teu corpo, da área da tua vida, porque esse é o Deus que eu e você servimos, que eu e você adoramos. O Deus que tem o poder para remover os montes e o mesmo Deus que também tem o poder para remover toda e qualquer situação negativa, todo e qualquer problema da área da tua vida. E olha que uma vez Jesus, né, depois que ele havia amaldiçoado a figueira, né, quando ele foi procurar fruto, né, figo na figueira, e uma vez que ele não encontrou, a palavra fala que ele amaldiçoou a figueira. E agora os discípulos, né, ao verem que a figueira havia se secado por conta da maldição, né, jogada por Jesus, eles ficam admirados, né? Mestre, a figueira que
que tu amaldiçoaste secou. E o que Jesus fala para aqueles discípulos, né? Tende fé em Deus, porque se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês vão dizer a este monte: saia daí e lança-te no mar, e assim acontecerá se não duvidares no teu coração. Ou seja, se eu e você tivermos fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, né, a semente mais minúscula que existe, se tivermos fé e falarmos sem duvidar no nosso coração, o monte que estiver, ele terá que se remover. Que monte é esse? Monte de problemas, né? Monte de adversidades, monte de dívidas, né? Monte de situações negativas. A fé remove os montes, a fé remove montanhas. O Deus que eu e você servimos tem o poder para remover todo e qualquer monte que possa haver sobre a tua vida ou sobre a minha vida. Aleluias, Deus, que palavra, hein? Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai? Você vê que Deus ele tem o poder, né? Para, se for preciso, para tirar a terra mesmo, né? Do seu eixo, né? Da sua órbita. Porque, cientificamente falando, né? A terra, ela gira, né, em torno do sol, na sua órbita, né? E ela existe um eixo imaginário, né? Só que Deus ele é tão poderoso, é tão grande, é tão extraordinário, e mesmo sendo preciso, ele tem poder para tirar a Terra, né, da sua órbita, como também todo e qualquer planeta, né, do espaço. Aleluias, graças a Deus. E ele prossegue dizendo, né? Quem fala ao sol e este não sai? Quem você acha que é maior? O ser humano ou a terra? A terra é infinitamente maior do que o ser humano, né? Do que o homem. Só que por outro lado, o sol ele acaba sendo infinitamente maior do que a terra. Também do que alguns outros planetas do sistema solar, né? O sol ele acaba sendo infinitamente maior, mais grande. Se o Sol ele é infinitamente maior do que a Terra, então significa dizer que nós somos extremamente insignificantes diante do Sol. E mesmo o Sol sendo tão grande, e mesmo o Sol sendo tão extraordinário, né? A palavra fala que o Sol ele obedece à voz de Deus. Na verdade é o próprio Jó revelando, né? Quem fala ao sol e este não sai, quer dizer, o sol ele obedece à voz do seu Criador. Por quê? Porque no livro de Gênesis, o sol ele foi criado por Deus, né? Deus ele havia dito no início da criação, né? Haja luz e houve luz. Deus ele havia criado o sol para governar o dia e havia feito a lua para governar a noite. Tanto o sol como a lua, né? Como as estrelas, como os outros planetas, eles obedecem à voz de Deus, à voz do Criador. Só que o ser humano muitas das vezes, ao invés de obedecer à voz de Deus, obedecer à voz do Criador, o ser humano faz o quê? O ser humano desobedece, Enquanto que os astros, né, do universo são obedientes à voz de Deus, muitas das vezes o ser humano, ao invés de obedecer, acaba desobedecendo à voz do Criador. Infelizmente, esta é uma realidade, né, que nós não podemos negar. E não somente o universo, né, mas a própria natureza obedece à voz de Deus, à voz de Jesus. Você pode ver que quando Jesus ele está com os discípulos, né, em um barquinho, até chegar até uma determinada região, a palavra fala que Jesus ele adormece naquele barquinho. E a palavra fala que em seguida levanta uma grande tempestade, né, um temporal de vento. E agora o mar passa a estar tão agitado por conta do vento, né, por conta da tempestade,
que aquele barquinho ele está indo quase a pique. Começa a entrar água naquele barco e agora ele está quase afundando. Só que Jesus? Jesus está dormindo. Mas os discípulos eles ficam tão desesperados que eles acordam Jesus. Mestre, mestre, o barco está afundando. A palavra fala que Jesus ele acorda, ele se desperta daquele sono e ele ordena ao vento, né? E também ao mar: aquieta-te, emudece. E a palavra fala que tanto o mar como o vento obedecem à voz de Jesus. Ou seja, a natureza também obedece à voz de Jesus, à voz de Deus. Só que infelizmente o ser humano, ao invés de obedecer, acaba desobedecendo a voz do Criador. Que nós possamos sermos obedientes à voz do nosso Pai, à voz do nosso Criador, queridos. Ainda que não seja, sabe, do nosso agrado, ainda que no momento não venhamos entender, mas que, mesmo sem entender, possamos obedecer à voz do nosso Pai, à voz do nosso Criador. Se o universo obedece à voz de Deus, se a natureza obedece à voz de Deus, se os animais obedecem à voz de Deus, nós também temos que obedecer à voz de Deus, a voz do nosso Criador. Aleluia, Jesus. Que coisa, né? Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Você vê que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, né? Deus ele controla os ventos, né? As estações, ele controla o clima, né? Ele controla o próprio universo, né? Ele controla os planetas, ele controla os astros, as estrelas, as estações chuvosas, as estações secas. Ou seja, nada foge do controle do Criador. Nada foge do controle do teu, do meu, do nosso Deus. Se nada foge do controle de Deus, né? Então não é o teu problema quem vai fugir do controle de Deus. Se nada foge do controle do nosso Deus, então não é o meu problema quem vai fugir do controle de Deus. Se nada foge do controle de Deus, então não é a pandemia de coronavírus quem vai fugir do controle de Deus, que ele não possa controlar. E às vezes as coisas fogem mesmo do teu controle, né? Às vezes foge do meu controle, né? Mas não foge do controle de Deus. Por isso, se você está, às vezes, até se identificando com essa mensagem, né? Se às vezes você está passando por alguma situação onde você está perdendo o controle da tua situação, Deus ele toma a minha boca nessa noite para dizer que ele não perdeu o controle da tua situação. Por isso fica no centro da vontade de Deus, fica na direção de Deus, porque o teu Deus, o meu Deus, jamais perderá o controle da tua ou da minha situação. Olha só o versículo 8. Quem sozinho estende os céus. Que coisa forte esse versículo aqui. Por quê? Porque essa palavra sozinho, ela significa dizer que Deus estendeu os céus. E olha, os céus está não no singular, mas está no plural, tratando-se de mais de um céu. Se Deus ele sozinho estendeu os céus, significa dizer uma coisa, meu querido, minha querida, que ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer algo na tua vida ou na minha vida. Ou você acha que o Deus que sozinho estendeu os céus, ele vai precisar de alguém para te abençoar? Ele vai precisar de alguém para abrir alguma porta na tua vida? Ou ele vai precisar de alguém para trazer cura até a tua enfermidade? Não. Foi o que Deus havia ministrado ao meu coração. Deus falou para mim que se ele sozinho estendeu os céus, é porque ele não precisa de nada e de ninguém para mudar a minha ou a tua história, para mudar a minha ou a tua vida. Deus ele não precisa da nossa mão, não precisa dos nossos conselhos, não precisa dos nossos métodos, não. Ele só quer uma coisa, ele só quer que venhamos confiar, ele só quer que venhamos esperar no tempo dele, ele só quer que venhamos confiar na palavra dele, porque ele pode todas as coisas. Ele é onipotente, é onisciente,
é onipresente. E aquilo que eu e você não podemos, né? Saiba que Ele pode. Aquilo que é impossível para mim e para você não é impossível para Deus. E aquilo que é improvável para mim e para você, para Deus já é provável. Porque Ele tem o poder e Ele pode todas as coisas. É claro que Deus, se Ele quiser, né? Ele pode usar alguém, Ele pode usar o ser humano, se Deus quiser. Mas se Ele não quiser, Ele faz mesmo sem usar alguém, mesmo sem usar o ser humano. Você quer ver uma coisa? Diante desta pandemia de coronavírus, se Deus Ele quiser usar, né, algum cientista para descobrir, né, alguma vacina, Ele vai usar. Se Ele quiser usar algum químico para descobrir algum remédio para combater o vírus, Ele vai usar. Mas se Ele também não quiser usar, lá do céu Ele dá um sopro e acaba com esta pandemia, com esse vírus. Se Deus Ele quiser usar o médico para curar você dessa enfermidade, se Ele quiser usar o médico para curar você dessa depressão, Ele usa. Mas se Ele também não quiser usar, Ele te cura pessoalmente, sozinho Ele te cura deste mal, dessa enfermidade, porque Ele pode todas as coisas. Se Ele quiser usar o homem para abrir uma porta na tua vida financeira, Ele abre, Ele usa. Mas se Ele também não quiser usar o homem, Ele pessoalmente Ele abre a porta na tua vida, Ele abre a porta na minha vida. Se Ele quiser usar o vaso, o profeta, para falar contigo, para falar comigo, Ele vai usar. Mas se Ele não quiser usar, Ele vai falar pessoalmente. Por quê? Porque Ele não precisa, Ele não depende de homem. Ao contrário, Ele não precisa de nada, de ninguém. Ele nos usa só por pura graça, por pura misericórdia. Sabe, na verdade, por que Ele usa você, por que Ele usa a mim? Para que possamos glorificar o nome dEle, para que possamos exaltar o nome dEle. É por isso que Ele usa a mim, usa você, usa qualquer um que seja, para que possa glorificar, para que possa exaltar o nome dEle. E não porque Ele precise, porque Ele não precisa de nada, de ninguém. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Se Ele quiser falar com você, Ele fala, mesmo sem ser por intermédio dessa live, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele usa, não é porque Ele precisa, mas é por graça. É por misericórdia, que você possa aprender isso nessa noite, que mesmo usando ou não usando, aleluia, Jesus, graças a Deus. Vamos prosseguir a nossa leitura, né? Eles tinham dado uma travadinha aí. Vamos ler aqui. Aqui no versículo 9. Quem faz a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Isso daqui na verdade trata de constelações de estrelas, né? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Você vê que Deus Ele fez todas as coisas, não é verdade? Deus Ele fez todas as coisas, fez os céus, fez a terra, fez os planetas, fez a lua, o sol, fez as estrelas, fez as constelações estrelares. Ele fez todas as coisas. Só que por outro lado, né? Pelo menos eu no meu tempo de escola, a professora, né? E o mesmo os livros, né? Você vê que ensinavam que a criação de todas as coisas era por intermédio de uma explosão cósmica por nome de Big Bang, né? Ou foi assim que você aprendeu na escola? Porque foi assim que eu havia aprendido na escola, né? Que o homem havia sido evoluído através do macaco, né? Só que na verdade isso daí tá tudo errado, né? Por quê? Porque quem fez os céus e a terra é Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então Deus criou os céus e criou a terra, e mais em seguida o homem e a mulher foram criados imagem e semelhança de Deus. Só que o mundo, infelizmente, né, o mundo gosta da mentira, né? O mundo gosta de acreditar naquilo que é falso, naquilo que é mentiroso, naquilo que não é verdadeiro. Infelizmente, muitas das vezes, né, deixa de acreditar na palavra de Deus, que é pura, que é sincera e que é verdadeira, né?
Você vê que o homem, né? Você vê que a ciência, né? Você vê que a natureza, né? Tudo foi feito pelo homem, né? Tudo pertence a Deus. Só que muitas das vezes, né? A sociedade, né? O mundo, ao invés de dar credibilidade para o que a palavra de Deus diz, né? Acaba acreditando em teorias da conspiração, em mentiras, em coisas que não têm teor, em coisas que não têm respaldo, em coisas que não têm fundamento bíblico algum. Que você possamos acreditar, né? Dar credibilidade na palavra do nosso Deus, o nosso Senhor. Quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, né? E olha que a natureza, né? E olha que a terra, né? E olha que o universo, né? São coisas grandes, né? Coisas maravilhosas, né? Coisas extraordinárias feitas por quem? Pelo nosso Deus. Só que não se podem esquadrinhar, né? Ou seja, não tem como explorar, né? Você pode ver que por mais que a ciência, né? Por mais que a tecnologia humana possa estar se desenvolvendo, né? Mesmo assim, se não me falha a memória, né? É apenas 10% dos mares, dos oceanos, do fundo dos mares, né? Que foi explorado pelo homem. Com todo o avanço da tecnologia, apenas 10% do que há no fundo dos mares é o que foi explorado pelo homem, né? Ou seja, 90% ainda continua sendo um mistério, né? Continua sendo desconhecido para os homens. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira ao dizer que ninguém pode examinar, ninguém pode esquadrinhar, né? 100% aquilo que Deus faz. Por quê? Porque o mar foi feito, os oceanos, né? As águas foram feitas pelo poder do Todo-Poderoso, né? E olha aqui com o avanço, né? O avanço de toda a tecnologia humana, né? Mesmo assim, somente uma pequeníssima parte do nosso universo, né? Do espaço sideral é que foi explorado pelo homem. E existe uma parte gigantesca, imensa, que ainda continua sendo um mistério, né? Que ainda continua sendo sem explicações científicas, né? Para mim e para você. Por quê? Porque Deus é o único que sabe de todas as coisas. Na verdade, o homem acha que sabe, né? Só que na verdade o homem não sabe de nada. O homem é pequeno demais, o homem é falho demais diante de Deus, né? E por mais que o homem estude, né? Por mais que o homem pesquise, né? Por mais que o homem lança sondas, né? No fundo do mar ou mesmo no espaço, né? Mesmo assim, muitas coisas ainda continuam sem serem exploradas, né? Por quê? Porque é somente Deus quem conhece tudo, é somente Deus quem conhece todas as coisas, né? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que não podem contar, né? Olha só que coisa tremenda isso daqui, né? Por quê? Porque eu quero ver qual cientista, né? Por mais que tenha feito seus estudos, possa trazer uma quantia exata das estrelas que há no universo, que há no espaço. Não, é impossível. Eu quero saber qual é o cientista, né? Que por mais tenha estudo, possa trazer a quantia exata de planetas que existe no espaço, no universo. Não, nenhum deles pode, não. Por mais que tenha estudo, por mais que exista telescópios avançados, por mais que eles lancem sondas para o espaço, saiba que ninguém vai poder contar, ninguém vai poder apresentar uma quantia exata daquilo que Deus faz, das maravilhas que Deus opera, das maravilhas que Deus forma. Então isso daqui significa dizer uma coisa, que Deus é infinitamente grande, poderoso, onipotente, mas que eu e você somos infinitamente pequenos, falhos diante do nosso Senhor.
É isso mesmo. Foi a revelação que Deus havia passado ao meu coração. Que nós somos pequenos demais diante de Deus. Que nós somos falhos demais diante do nosso Senhor. Só existe um grande, só existe um poderoso, só existe um que não perde o controle. E Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, é o Deus do universo, é o Deus de todos os viventes, né? Por isso que possamos mais e mais, né? Dia após dia nos humilharmos diante do nosso Deus, abrir mão do ego, do orgulho, né, da vaidade, e estarmos sempre quedados aos pés do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Então essa mensagem, né, Deus ele havia colocado ao meu coração e ela fazia o meu coração arder. E Deus ele havia me dado esta oportunidade para levar essa mensagem até você, né? Uma mensagem um pouco curta, né, mas reta, objetiva, né? Que eu tenho certeza que assim como havia falado ao meu coração, ela também falou poderosamente ao teu coração. E nunca se esqueça disso, viu? Deus é grande, Deus é maravilhoso, é poderoso. Nós somos pequenos, nós somos falhos diante de Deus. Jó, depois do que havia vivido, né? Jó, depois de passar tudo o que passou, ele entendeu isso, né? Que assim como Jó, possamos entender também a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Que Deus possa abençoar você, tua casa, tua família, a tua parentela. Que Deus ele possa conceder a você uma noite abençoada e um domingo de Páscoa ainda mais abençoado. Fique com Deus e que a paz de Cristo reine sobre o teu lar. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua atenção e que Deus te abençoe.